Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e agora vou mostrar de outra forma como, ou melhor, vou provar de outra forma como Lula e Bolsonaro, ou seja, o atual presidente e o seu antecessor, são realmente farinhas do mesmo saco. E de outra, sob outra ótica, digamos assim. Por exemplo, primeiro, o que é mais gritante e ambos têm ficha corrida na Polícia Federal, no Ministério Público, vários processos nas costas, e ambos foram condenados a quase o mesmo tempo de prisão. O atual foi condenado a mais de 20 anos de prisão, só em dois processos, em primeira e segunda instância, vejam só, chegou a cumprir pena de quase 500 dias. Aí ele teve a história da fada madrinha que anulou as condenações e as provas, porque se não houvesse provas não haveria condenação, todo mundo sabe disso. E tem o atual também, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, e está cumprindo pena neste momento em regime, como a gente poderia dizer, em prisão domiciliar. Não sei se isso é regime semiaberto ou não, não é minha área. Mas ele está em prisão domiciliar e com tornozeleira na canelinha, um bracelete na canelinha, para não fugir. Então, isso aí é o que mais torna os dois farinha do mesmo saco. E esse também tem outros processos nas costas. Tanto é que ele já foi considerado inelegível por 16 anos, embora o limite seja 8. Ele foi considerado inelegível duas vezes em dois processos, cada um em 8 anos, mas como o limite lamentavelmente é 8, então, teoricamente, ele está inelegível por 8 anos, depois do cumprimento da pena, exatamente. Mas, enfim, na verdade, esse tipo de gente deveria ser banida da vida pública. Isso é uma proposta, um projeto de lei que, inclusive, eu fiz sobre o assunto. Assim como atletas que são flagradas no doping mais de uma vez são banidos do esporte, esses indivíduos que são flagrados no doping da corrupção e outras práticas é, reprováveis, como é, peculato e outras cositas mais, rachadinhas, funcionários fantasmas e essa porcariada toda, esse lixo todo, deveriam ser banidos da vida pública, porque já provaram que não estão lá pelo bem do país, nem de seus estados, nem de suas cidades. Estão lá para defenderem interesses próprios. Mas, enfim. Outros motivos que tornam os dois farinha do mesmo saco, por exemplo, quem não se lembra quando o Lula, em época de campanha, ele botava o bonezinho do MST na cabeça, o movimento do Sem Terra, um movimento de grilagem de terra, de invasão de terra, um movimento até certo ponto fora da lei, ou totalmente fora da lei, por que não? E ele trazia para o palanque nada menos que o José Rainha, ex-presidente do MST, e o Amaury Stedley, que também era ex-presidente. Foram esses dois se revezaram no poder do MST por muitos anos, e ambos foram condenados por crimes que cometeram exatamente no exercício da função, entre aspas, do cargo de presidente ou em cargos próximos da diretoria desse movimento. O ex-presidente também, em época de campanha, ele foi ao norte do país estimular, fazer média com garimpeiro para ganhar voto de garimpeiro ilegal, estimular o garimpo ilegal. Tanto é que antes dele ir lá, tinha 3, 4 mil garimpeiros ilegais invadindo terras públicas e reservas de povos originários, e de repente já tinha mais de 60, 70 mil incentivados e apoiados e estimulados por ele. E como se isso não bastasse, ele também estimulava o desmatamento ilegal e as queimadas,
Tanto é que o Brasil, os recordes de queimada no Brasil foram exatamente no governo dele, porque ele, junto com o ministro do Meio Ambiente, aquele que disse que era para passar a boiada enquanto estava acontecendo a Covid, enquanto estava todo mundo preocupado com a Covid, que foi condenado também, ou está sendo processado por vários crimes que cometeu durante o exercício da função pública, o ex-ministro do Meio Ambiente, só que defendia interesses de latifundiário e outros interesses espúrios na época, não que interesse de latifundiário seja espúrio, mas ele não poderia ser ministro do Meio Ambiente, ele deveria ser ministro da Agricultura, por exemplo, ou da Pecuária, enfim. Mas deliberada, maldosa e vergonhosamente, o Bolsonaro botou esse indivíduo para ser ministro do Meio Ambiente. E o que esse cara fez junto com o Bolsonaro e com a aprovação do Bolsonaro? Começou a desmontar todos os órgãos públicos federais de combate à invasão de terras públicas, de combate às queimadas, de combate ao garimpo ilegal. Leia-se aí o ICMBio, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. É isso que o Bolsonaro fez. Tudo para ganhar voto, medidas eleitorais, ganhar voto da bancada da bota, ou da bancada da Bíblia, ou da bancada da bala. Como se isso não bastasse, também o Bolsonaro criou uma série de medidas através de decretos presidenciais para ampliar ou facilitar a compra de armas. Ele chegou ao cúmulo de transferir o controle de compra e venda de armas e munições, que era feito pela Polícia Federal, para o Exército. E evidentemente, diminuindo ou restringindo as formas de controle. Por exemplo, eu não tinha que controlar os números de série nem das armas e nem das munições. Vejam só que absurdo. Então, e o atual presidente, embora seja contra a facilitação do armamento, muito pelo contrário, pelo menos nesse ponto ele está a favor do interesse brasileiro, tanto é que ele revogou todas essas medidas absurdas de dar uma arma para cada brasileiro, sem qualquer critério, sem qualquer controle. Mas ele também adotou uma série de outras medidas estapafúrdias, por exemplo, direta ou indiretamente, com o apoio do Poder Legislativo, para permitir, por exemplo, que presidiários votem. Aí ficou difícil, né? Analogicamente, é quase a mesma coisa, imagine só. Deixar que pessoas condenadas, criminosos condenados, votem também não faz sentido. Eu entendo que a partir do momento que o cara está respondendo um processo por qualquer tipo de crime, principalmente atentados contra a vida e a integridade física de outras pessoas, automaticamente os direitos políticos dele devem ser suspensos. Ou seja, ele não pode votar enquanto ele não ou provar a inocência ou cumprir a sua pena. E em alguns casos, nem depois do cumprimento da pena, o indivíduo deve ter o direito de votar, porque ele já é uma pessoa de uma índole criminosa, então não pode ter o direito de votar. Se atentou contra a vida, se atentou contra a integridade física, se era um estuprador, por exemplo, esse tipo de pessoa, a psiquiatria forense, a psicologia sabe que esse tipo de pessoa, assassinos, criminosos, todo mundo sabe que esse tipo de pessoa raramente tem recuperação. Dificilmente vão estar totalmente aptas, podem trabalhar sim, mas não precisa necessariamente ter o direito de votar.
Não há necessidade disso. Só pessoas que têm uma visão de despreparadas, desqualificadas, que é o caso desses dois, o atual presidente e o ex-presidente, que precisa de voto de qualquer um a qualquer custo. E isso é muito triste. E como os dois brigaram e conseguiram, em algum momento, implantar esse tipo de coisa, ou estimular invasão de terra, estimular queimadas, estimular invasão de reservas de povos originários e coisas piores até, aí realmente, como são pessoas, candidatos e políticos de perfil exclusivamente populista, que não mostram, não tem um projeto de longo prazo que seja realmente de interesse democrático e republicano a favor do povo brasileiro, a curto, médio e longo prazo, esse tipo de gente que só adota medidas eleitoreiras, como eu mostrei no vídeo anterior, para se perpetuar no poder, não pode, em hipótese alguma, sequer se candidatar, no meu ponto de vista. E tem o perfil de pessoas, de candidatos, digamos assim, governos populistas. E governos populistas são governos improdutivos, são governos doentes, são governos insustentáveis, são governos que jamais poderiam estar à frente de um país como o Brasil, que tem aí a quinta ou sexta extensão territorial do mundo, em termos de como país, que é a 10ª economia do mundo e que tem todos os recursos que o Brasil tem, como nós sabemos que tem, tanto os naturais quanto em termos tecnológicos e tudo mais. E principalmente em respeito ao povo brasileiro, à história do Brasil e ao seu povo. Então, esse tipo de gente desqualificada, despreparada, populista e ainda com ficha criminal jamais deveria presidir o Brasil. E se esses dois, um de direita e outro de esquerda, têm o mesmo perfil, o mesmo tipo de comportamento, inexoravelmente são farinhas do mesmo saco, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau, até mais.